Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, estamos firmes diante do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa sala de oração, não é? Já fazia algumas semanas que a gente estava meio distante por conta das adversidades, mas até aqui o Senhor nos ajudou, irmãos. Estamos aqui para louvar. Bem-vindos também aos nossos internautas que vão nos assistir depois aí pelo nosso YouTube, pelos nossos canais da igreja. É a sala de oração da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Vamos começar então, irmãos? Vamos orar. Vamos fazer uma oração. Deus, nós te damos graças, porque até aqui o Senhor nos trouxe e nos ajudou até aqui. Oh, Jesus, o que seríamos de nós sem a tua presença, sem a tua vontade, sem o teu querer? Nos ensina, Pai, a estar contigo todos os instantes de nossas vidas. Pai, recebe esse culto, esse bate-papo, essa sala de oração. Pai, tu conhece as nossas necessidades. Nós viemos rogar, viemos orar misericórdia, pedir misericórdia a ti nesta noite. Pai, obrigado por cada irmã, cada irmão que aqui hoje está na sala de oração, aqueles que vão nos ouvir depois, meu Pai, pelas gravações. Senhor, que o teu Espírito Santo alcance a cada um dos irmãos e das irmãs. Porque eu creio que tu é um Deus que conhece e sabe todas as coisas, porque tu é um Deus soberano. É nisso que cremos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos meditar então? Quero convidar os irmãos a meditar comigo. Nós vamos ler hoje, comentar aqui um artigo do Justin Taylor. Eu já havia citado ele em outros artigos, e como sempre, ele é um pastor muito coerente no que ele fala, aconselhamento. Hoje eu quero falar exatamente sobre ansiedade. Então ele vai nos trazer aqui hoje 8 argumentos para você estar hoje ansioso. E dentro dessa perspectiva ele vai trazer uma pergunta das pessoas que estão ansiosas, um questionamento, mas já vai trazer a resposta bíblica, ok? Se não der tempo a gente falar de todos hoje, são 8 argumentos. Nós vamos começar aí falando devagarzinho, e aí eu prometo a vocês que a gente continue esse mesmo assunto, esse mesmo artigo, para a gente finalizar com gratidão, com tudo certinho, tá bom? E a gente começa agora, em nome de Jesus. Bem, o Justin Taylor diz o seguinte: uma lição importante da vida cristã é que a essência da batalha é uma luta não entre os mandamentos abstratos, né? Ou faça isso, não faça aquilo, mas entre os argumentos. A incredulidade não só ordena, como também oferece razões pelas quais nós não precisamos confiar em Deus, né? Então, muitos argumentos não deixam a gente crer em Deus, essa é a grande verdade. E para combater isso, a credulidade marcada pelo Evangelho discute com a nossa incredulidade. Em outras palavras, ela fornece razões pelas quais confiar no Senhor é sempre a coisa boa e sensata a se fazer. Então, ele vai nos apresentar aqui. Como a gente sempre fala, eu sempre dou aqui, falo um pouquinho o que o autor está falando e acabo complementando, né, para a gente juntos conversar e aprender juntos aqui. Tá bom? Então, ele vai citar aqui alguns argumentos. Ele diz assim: aqui estão algumas notas sobre como isso pode funcionar com a tentação de se preocupar e temer, e de estar ansioso e inquieto, né? Em vez de agir com uma fé confiante, tranquila e alegre. O que ele quer dizer aqui, irmãos? Todo mundo está passando por um problema difícil, por exemplo. Todo mundo está passando um momento tenebroso, que é a ansiedade, que é a falta de fé, é a falta de confiança. E ele diz que, às vezes, essa falta de confiança, né, a gente fica ansioso, fica inquieto, vamos dizer assim. Então, ele vai citar aqui, baseado nas Escrituras, todo esse contexto. Abra comigo, quando você puder abrir, por favor, aí. Filipenses, capítulo 4, versículos 5 e 6. A gente não vai ler, mas você vai acompanhar esse texto. A gente vai destrinchar esse texto aqui junto com o autor nesse instante. Então, o primeiro argumento é o seguinte: a ansiedade vale a pena porque Deus está muito longe para ouvir as minhas necessidades.
Muita gente falando isso, né? Muita gente tem esse argumento de que a ansiedade vale a pena porque Deus está muito longe para ouvir as minhas necessidades, por exemplo. Olha só. Perto está o Senhor. Filipenses 4, 5 e 6. Portanto, não andeis o que, gente? Ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo seja os vossos pedidos conhecidos diante de Deus por onde, queridos? Qual é o canal? Pela oração e súplicas com ações de graças. Vamos entender esse texto. A verdade. Qual é a verdade desse texto aqui, queridos? Perto está o Senhor. Então já quebra aquele argumento de que Jesus está longe. Não. Perto está o Senhor. Essa é a verdade desse texto. O que é proibido aqui nesse texto, e é como um resultado, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, primeiro, a verdade desse texto é: perto está o Senhor, e que é proibido, né? Ou seja, como resultado desse texto, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, essa orientação, agora com as minhas palavras, essa orientação do apóstolo Paulo é muito clara. Primeiro, Deus está perto, não é? E ele está deixando bem claro: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você pode estar me perguntando, pastor Zé, é difícil, não é? Mas eu quero dizer para você que me ouve aqui, você vai nos ouvir depois pela gravação. Ó, o meu Deus é um Deus que conhece a sua ansiedade, conhece o seu problema e tem resposta para você. Continuando aqui nesse primeiro argumento, ele também dá uma alternativa que é prescrita como resultado. Vai lá, você vai dizer assim, ó: em tudo sejamos os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Isto é, o Senhor que está perto para ouvir e ajudar você, para me ajudar, para nos ajudar, pela oração e súplica com ações de graças. Então, esse primeiro argumento de que Deus está longe, né, é totalmente fora. Então, a palavra de Deus hoje está dizendo que ele está perto. Essa é a verdade do texto. E ele está dizendo para você que nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma. E ele afirma dizendo o seguinte, que ele está perto sim, e está pronto a te ajudar. Então, pelas orações e súplicas em ações de graças. Então, ficou claro aqui nesse primeiro argumento, irmãos, que no momento que a gente estiver com ansiedade, com falta de fé, desesperado, Jesus é o nosso Senhor que está perto. Ele está comigo, ele está com você, ele está conosco. Vamos prosseguir. Segundo argumento, a ansiedade vale a pena porque Deus não se importa comigo. Eu preciso superar esta etapa humilhante da vida. Olha que situação. Talvez você conheça alguém que já até falou sobre isso, ou até está vivendo isso. Né? Quantas pessoas da nossa família, do nosso convívio, do nosso profissional, do nosso relacionamento profissional, familiar, espiritual, até na igreja, que estão ansiosos. Né? Irmãos, falar de ansiedade, eu tenho um pouquinho dessa dificuldade. Não é? E essa palavra aqui está falando comigo. Né? Espero que esteja falando com você também. Então, esse segundo argumento aqui desse autor, desse artigo sobre a ansiedade, ele diz: a ansiedade vale a pena, porque Deus não se importa comigo. Então, muitas pessoas já falaram isso, né? E eu preciso superar essa etapa humilhante da vida, ou aceitar a situação, não é? Olha aqui 1 Pedro 5, 6 e 7. Nosso texto, irmãos. Vai dar tempo a gente ler os textos, mas eu vou dar uma lidinha assim, bem rapidinho para a gente entender. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Anote aí. Nós já lemos Efésios 4, 5 ao 6, e estamos lendo agora a 1 de Pedro 5, 6 ao 7. Que diz assim: humilhai-vos. Olha que legal isso, irmãos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Ô, irmãos, acho que tem alguém mais pessoas querendo entrar aqui. Vou liberar agora, só mais um minuto. Porque eu saio aqui da tela, mas eu já consegui. Pronto, vamos lá. Vamos retomar aqui para a gente não se perder.
1 de Pedro 5, 6 ao 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Olha que é isso aqui. Lançando sobre ele quem? Responde aí para você mesmo. O texto está respondendo. Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de quem? De vós. Quem cuida de vós? Ele. Ele quem? Deus. Nós que estamos se humilhando, nós precisamos estar debaixo desta mão potente. Aqui eu estou falando de mim mesmo. Eu estou dando explicação para vocês. Não é? Agora, o autor diz assim sobre essa questão da ansiedade. A verdade desse texto é: Deus cuida de mim. Ok? Você consegue compreender isso? Está muito claro isso. Deus cuida de mim. Qual é o comando aqui central desse texto? Eu devo me humilhar. Então, em detrimento das pessoas dizer assim que está passando por isso, e isso é uma espécie de humilhação, para nós, o texto diz que a gente tem que se humilhar mesmo. E quando a gente se humilha na presença do Senhor, certamente as suas poderosas mãos, onipotente mão, está sobre nós. Então, passar por uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, de tristeza, o que for, a gente tem que trabalhar isso, entender que a gente está doente. E a gente precisa de resposta, e a resposta é Jesus Cristo. A resposta é Cristo. Voltando para o texto. Mas como? Ao lançar todas as minhas ansiedades sobre ele. Ah, pastor, então se humilhar, pois debaixo da potente mão de Deus, é o quê? É lançar todas as minhas ansiedades sobre ele. Sobre ele quem, gente? Sobre Deus. Olha que interessante. Então, o autor traz um argumento humano, né? Um argumento doente, e a Bíblia traz uma resposta dando cura. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Então, eu quero até fazer um convite a você, que você possa depois informar alguém que tenha esse transtorno, as pessoas que precisam ouvir esta mensagem e compreender isso. Olha que o texto ainda diz: levar ao invés de lançar minhas ansiedades. É uma expressão de orgulho. Então, você não leva, você lança. Não é? Porque, às vezes, levar é uma questão... não, eu vou me humilhar. Né? Às vezes, a gente fica meio que orgulhoso. Olha que legal isso aqui. Mas lançar minhas ansiedades é a melhor expressão. Não é? Então, aqui, irmãos, nessa segunda parte desse artigo, é claro de que Deus cuida de mim, e cuida de você, e cuida de nós. Então, se você hoje está passando por uma ansiedade, por algum transtorno mental, cansaço físico, está triste, está cabisbaixo, Jesus tem a resposta para você. Como ele tem para mim, como ele tem para nós. Essa é a palavra de Deus hoje. Pois bem, terceiro argumento sobre o nosso tema hoje, sobre ansiedade. Falamos do primeiro argumento sobre Filipenses 4, 5 e 6, não é? Perto está o Senhor. E falamos aqui no segundo argumento, 1 de Pedro 5, 6 ao 7, que nós precisamos se humilhar. Né? Primeiro, Deus cuida de nós, cuida de mim, cuida de você, e eu devo me humilhar. E quando eu me humilho, eu estou me lançando, ou seja, lançando as minhas ansiedades, as minhas tristezas, as minhas demandas, as minhas dificuldades, para que o Senhor, com as suas mãos potentes, esteja sobre cada um de nós. Mandar. A ansiedade vale a pena, porque se meus problemas não forem resolvidos, eu posso morrer. Meu Deus. Como a gente tem ouvido, né, irmãos? Com frequência essa frase, não é? Quantas pessoas estão com essa frase, porque eu estou passando por isso, por aquilo outro, não é? E continua com esse desespero, com essa ansiedade. Olha o que a Bíblia tem para essa pessoa de resposta. Você pode anotar o texto e ler depois em casa, tá bom? Mateus, capítulo 6, versículo 25. Então, as pessoas perguntam, ansiedade vale a pena, porque se os meus problemas não forem resolvidos, eu posso morrer.
né? Então, quantas pessoas que você conhece estão nessa mesma situação? A palavra de Deus, a resposta bíblica tem solução para esse questionamento, para essa confusão mental, para essa dificuldade que você provavelmente está passando. Você que me ouve, você que vai nos ouvir depois. Abra comigo, Mateus capítulo 6, versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não estejais ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer. Aí ele diz qual é a vida, né? Ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que hais de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestiário. Olha que interessante aqui, irmãos. Você ainda tem vida eterna. Então, calma, não é? Não é só o que você come, o que você veste, o que você vai fazer, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois, como pagar, como fazer, o que vai acontecer. Você ainda tem a vida eterna, mesmo que não tenha comida. Não é? Quantas pessoas estão passando necessidade fisiológica de comer, não é? Estão com dificuldade de comer, mas nunca se esqueça que nós temos uma vida vindoura, não é? Que é a vida eterna. Essa é a nossa segurança, não é? Essa é a resposta da Bíblia para você. Você ainda terá um corpo glorificado e ainda que esteja fisicamente debilitado. Ô, irmãos, igreja, você que me ouve, eu não sei qual é a sua situação, não é? Talvez essa mensagem, inclusive, talvez não, ela é para mim esta mensagem. Talvez o meu corpo esteja debilitado, doente, né? Mas eu não posso me abater por isso. Eu tenho que entender que existe um corpo glorificado e ainda que esteja fisicamente debilitado, certamente nós vamos estar com Cristo em um corpo glorificado. Mesmo que a sua luta termine em morte, você não terá perdido as coisas mais importantes. Então, qual é a resposta da Bíblia mediante a isso? A morte, irmãos, não pode nos amedrontar ou nos fazer sentir temerosos no ponto de vista de que é ruim. Né? É ruim quando está sem Cristo, ou sem perspectiva de que exista um Deus que rege todas as coisas, está sobre nós e está com as suas mãos, que nos ouve, que nos vê, que sabe as nossas necessidades. Agora, se você crê em um Deus, em um Deus soberano, que ajuda, que dá o alívio, que dá o escape, que dá a resposta, certamente creia nisso. Isso é muito importante. Portanto, irmãos, não gaste o seu tempo estando ansioso por coisas menores, por exemplo. Não é? Eu sei que o nosso dia a dia, a nossa labuta diária, seja no trabalho, seja com a dinâmica da família, né? Seja a mulher com a sua parte, o homem com a sua parte, nós temos que continuar crendo que o nosso Deus é um Deus que está acima de todos e lembra de nós e cuida de nós. Então, tomemos cuidado com essa ansiedade exagerada, não é? E o remédio para isso é Mateus 6, 25. Não estejais ansiosos quanto a vossa vida, pelo que há de comer, o que há de beber, o que há no seu corpo, ao que há de vestir, não é? Por quê? Porque ele é um Deus que olha para você, que cuida de você e que percebe você. Vamos lá. O quarto argumento é: a ansiedade vale a pena, porque eu não tenho nenhuma evidência prática no mundo no mundo que Deus me valoriza ou irá cuidar de mim. Ó, olha que interessante isso. Então vamos lá, qual é a resposta bíblica para isso? Para essa pergunta, para essa ansiedade, né? Vou repetir a pergunta. Quarto argumento: a ansiedade vale a pena porque eu não tenho nenhuma evidência prática no mundo que Deus me valoriza ou irá cuidar de mim. Abra aí comigo, Mateus capítulo 6, 26, 28 ao 30. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta.
Não nos valeis vós muito mais do que elas? E pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo. Olha a resposta, como crescem. Não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lança no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Lindo isso aqui, irmãos. É muito claro que às vezes a gente pede a mão, pede o sentido. Ó, Jesus não nos abandonou. Ele deixou o exemplo claro. Se ele cuida dos passarinhos, cuida dos lírios, né? Cuida dos campos, quem dirá de você? Um homem, uma mulher, um ser, uma pessoa, ele cuida de você. Ele cuida de você. Então, não andeis ansiosos por essas coisas. Calma, uma coisa após a outra. Não é? Eu não estou querendo dizer aqui com você para que você seja irresponsável com as suas atividades pessoais, profissionais. Você que é esposo, você que é mulher. Não, muito pelo contrário. É deixar de fazer essas coisas, mas fazê-las com prudência. Não é? E sabendo de que o nosso Deus está acima de todas as coisas e cuida de nós. Olha só, Deus valoriza os pássaros e os lírios, os quais ele provê e adorna. Acabou de falar o texto. Deus me valoriza muito mais do que os pássaros e os lírios. Portanto, com o argumento do menor para o maior, obviamente, ele ainda será mais presente na provisão de todas as minhas necessidades. O que o autor está dizendo? Que assim como Deus deu a provisão para os pássaros e os lírios, também dará a você. Creia, creia nisso em nome de Jesus. Essa palavra é para você e para mim nesta noite, tá bom? Vamos fazer assim, vamos ficar por aqui, e eu prometo a vocês que nós vamos voltar a este assunto e vamos começar a ler os últimos 4 argumentos sobre a ansiedade. Eu finalizo dizendo, creia em Cristo Jesus. Hoje, quando a gente terminar essa sala, abra a Bíblia e leia com mais calma esses textos e deixe o Espírito Santo de Deus guiá-los, revelar a vocês o quão grande é o nosso Deus. E ele não deseja, ele não quer Aleluia. que nós estejamos ansiosos por coisa alguma. Tá bom? Que Deus os abençoe. Essa é a palavra de hoje. Nós vamos, nesse instante, orar. Né? Vamos abrir os áudios aí. Vamos abrir os áudios aí, em nome de Jesus. Nós temos aí 5 minutinhos. Não é? Então, vamos fazer o seguinte. Você vai orar pelo seu propósito, pelo seu pedido. Não é? Vamos fazer uma oração conjunta, um tom baixinho, todo mundo orar, tá bom? A gente vai orar e pedir a Deus graça em nome do Senhor Jesus, para que Deus tenha misericórdia daqueles que estão doentes, né? As orações gerais e também as orações específicas, tá bom? Vamos orar então, em nome de Jesus? Pode ser assim, gente? Tá bom assim para vocês? Pode ser? Tá? Então, Ótimo. Vamos lá. Pai, nós, diante de Ti, Senhor, nós oramos e Te pedimos graça, pedimos misericórdia, rogamos, Jesus. Porque a Tua Bíblia diz que até antes mesmo de a gente orar, Tu já sabe, conhece as nossas necessidades. Nem por isso deixamos de orar. Pedimos aqui hoje, nesta noite, Senhor, que Tu tenha misericórdia de nós. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, estão abatidos, aqueles que estão desviados, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Que a tua graça salvadora, saúde da Larissa, sustenta a tua possa resgatar, Senhor. Sustenta com as tuas mãos poderosas, meu Pai. Possa promover Na algo vida do teu especial, filho, Senhor. cada Em nome de Jesus, meu Deus. Dá saúde física, dá saúde espiritual, dá saúde psicológica, Senhor. Pai, nós oramos especificamente hoje por aquelas pessoas que estão ansiosas, depressivas, estão tristes, parentes, amigos, familiares, pessoas do nosso hall de relacionamento. Senhor, nós unimos a nossa fé agora em Cristo Jesus, na certeza que Tu és um Deus
que conhece todas as coisas. Senhor, eu sei que é difícil, mas eu também sei que a tua palavra cura, que a tua palavra liberta, que a tua palavra salva, que a tua palavra santifica, que aquele que está torto se endireita, que aquele que está fraco fortalece, porque a tua palavra é viva, é santa, ela é eficaz. Pai, é nesta palavra cremos que tu és um Deus que sabe e sonda os corações. Abençoa aquele irmão que está longe, aquele irmão que está perto, e as pessoas que vão nos ouvir logo mais, Senhor, que o teu Espírito alcance a cada um deles, Senhor. Nisso nós cremos, porque nós temos percebido na prática quem Deus é em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, Senhor. Por isso te damos graças. Pai, sonda a cada coração, a cada necessidade, a cada oração, a oração silenciosa, a oração do coração, aqueles que fazem de mente, aqueles que vão orar posteriormente. Senhor, que a tua graça possa fluir sobre as nossas vidas. Deus, muito obrigado. Obrigado por cada irmão aqui presente na sala e obrigado por aqueles que vão nos ouvir depois também. Te damos graças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos, por favor aí. Amém. 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 Irmãos, que o nosso bom Deus nos ajude, não é? O Espírito Santo de Deus possa nos iluminar, a fim de que o Senhor possa nos dar direcionamento, não é? Eu sou sincero, porque essa palavra foi para mim, irmãos, para mim essa palavra. E também que o Senhor possa ter falado ao seu coração. E peço mais uma vez que você compartilhe essa palavra com alguém que você conhece, um amigo, um parente, né? Para que eles possam refletir. Não porque eu disse, mas o que a palavra disse. Porque o que ela disse, ela vai cumprir, se não já se cumpriu. Porque a palavra de Deus é viva, santa e eficaz. Viu? Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, viu? Infelizmente, nosso tempo aqui é bem pouquinho, mas é sempre um prazer estar com os irmãos reunidos. É sempre bom, muito bom mesmo, muito bom. Viu? Melhoras, irmão Menezes, irmão Fátima. Lourdinha, melhoras aí para você na sua saúde. O seu genro lá, está internado. Amém. Melhoras. Irmão presbítero Alisson, Deus abençoe sua vida e suas demandas, meu irmão, também, viu? Sua vida, seus negócios. Irmã Marina, Deus abençoe. Irmã Valdeci, também Deus abençoe. A Letícia, o pessoal da GE também está assistindo. Todos estão aqui nos ouvindo. Gente, Deus abençoe. Nós voltamos quarta-feira para terminar esse assunto, hein? Cuidado com a ansiedade. Vamos lá, vamos melhorar isso aí. Cuidado, pastor. Isso é bom. Vamos melhorar essa parte aí. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos, irmãos. Paz. Paz do Senhor. Amém. A paz. Deus abençoe.